né? É um espaço justo para o tipo de trabalho que eu faço, porque eu trabalho só com ferramentas manuais, assim, então eu não preciso do espaço todo para as máquinas. Normalmente faço coisas pequenas e dou aulas para poucas pessoas, né? Além disso, foi um lugar que foi ofertado para mim por quem mora aqui nessa casa, que são os pais da Júlia, que tinham um escritório aqui, mudaram o escritório recentemente. Eu me agarrei aqui a possibilidade logo, né? Fazia tempo que eu estava sem ateliê, eu estava trabalhando só para outras pessoas, e já vinha dando aula em escolas, então quando isso aqui apareceu, era tudo o que eu precisava assim, para continuar desenvolvendo esse trabalho. Então tá assim, tá apertadinho, mas tem uma importância para mim crucial receber todo mundo em volta da bancada. Assim, né? Esse banco eu que fiz, ele é o coração da oficina de uma marcenaria, né? É a ferramenta mais importante, é onde todo o trabalho acontece, pelo menos na tradição ocidental, né? Em outros lugares as pessoas trabalham colocando o corpo de outra forma, né? Os japoneses trabalham muito sentados, tem outros jeitos de realizar o trabalho. Então, para mim é muito especial que isso aqui aconteça em torno, né, dessa mesa especial. Né? Esse curso é um curso basicamente de introdução à marcenaria tradicional, mas que começa com uma conversa que para mim é também muito especial. Eu conheci o Gilberto logo um pouco depois ele lançar um livro chamado A Face Estética do Self. Eu fazia psicologia na época, eu me formei em psicologia. Para mim foi um encontro crucial, assim, determinou algumas coisas na minha vida. Só para lembrar de uma delas, um dos capítulos da Face Estética é sobre a materialidade. Para mim a materialidade tem um lugar muito importante assim, na minha vida. No momento em que eu consegui tomar um ofício e destinar minha vida para esse caminho, isso para mim foi determinante, assim. Eu sempre tive muita vida assim, interior muito viva, mas os ofícios me permitiram levar isso para o mundo e ter um lugar a partir do fazer mesmo, né? Durante as aulas e trabalhando com outras pessoas, tem uma porção de questões que tem a ver com o fazer e com as coisas e com a materialidade, que aparecem em conversas, e eu sempre achei importante poder abordar algumas dessas questões com uma conversa um pouco mais detida, mais atenta. O jeito como o Gilberto aborda essas questões é muito especial para mim, tem muito cuidado, e muita sensibilidade, né? Eu acho difícil às vezes falar de certas coisas, e aí não é só uma questão relativa aos fazeres, mas a própria clínica e a diversas facetas da vida humana, né? Muitas vezes as coisas tem um falar sobre que deturpa o acontecimento, né? Então ter o Gilberto aqui é muito especial por isso, assim, acho que é alguém que vai abordar essas questões todas na vida humana e nos fazeres de um jeito que para mim é muito bonito. Então, bom, bem-vindos. A gente começa então com essa conversa, depois acho que tem um tempo para discutir algumas questões, né? Então, a partir daqui você pode conduzir como você quiser. Ok. Bem, vamos lá. Eu vou apresentar um pouco aquilo que eu penso a respeito dessas questões, né? E aí, se alguma coisa não fica clara, me dizer que eu estou falando, por favor, pode interromper para, né, pedir esclarecimento e a gente vai conversando, depois podemos ter perguntas mais longamente, né, para que a gente possa aprofundar a discussão. Em primeiro lugar, eu acho que é importante eu situar a partir de que lugar eu vou falar, né?
porque como, né, uma das coisas que acontece é que eu sou um clínico, né, trabalho há muitos anos, o tempo passou, em psicoterapia, psicanálise, né, lidando com os problemas humanos, né, e num determinado momento do meu percurso profissional na situação clínica, eu fui observando que eu estava diante de problemáticas, né, que aquilo que eu conhecia, como no campo da psicologia, ou mesmo no campo da psicanálise, né, não dava conta do que eu via das pessoas, né. A partir de então, fui tentando compreender mais e mais aquilo que me era reportado, né, e tentando me aproximar do que os pacientes então comunicavam. Claro que esse tipo de trabalho é sempre um trabalho em que nós temos a oportunidade de ouvir alguém falando da sua vida, narrando a sua biografia, falando dos seus atravessamentos e sofrimentos, né? Mas é também um trabalho que demanda um diálogo contínuo, né, entre aquilo que se ouve, aquilo que uma pessoa nos apresenta e nos oferece o testemunho a partir do seu sofrimento, e a condição sociocultural na qual cada um de nós está colocado, né? O ser humano é um ser, sim, que tem a sua interioridade, tem os seus dinamismos, tem os seus fundamentos, né, que acontece sempre nas relações interpessoais, mas o ser humano sempre está contido e assentado, né, em todos os acontecimentos do mundo e aquilo que o campo sociocultural oferece a ele, né, para prosseguir na sua existência, no seu desenvolvimento, nos oferece a ele também como repertório, né, para lidar com as grandes questões que atravessam as nossas vidas, né. Dos aspectos que a clínica revela como fundamental, né, é sim o que o campo cultural oferece. Em termos, né, se de uma forma geral a gente poderia dizer assim que as diferentes culturas, elas, desse ponto de vista do qual eu estou falando, ela oferece repertórios, ela oferece mediações simbólicas, ela oferece possibilidades de inscrição e possibilidades de condução da vida humana. E observando, a gente pode então contrastar, perceber que cada uma das culturas, né, elas têm as suas peculiaridades, né, suas características, e nem sempre, né, diferentes culturas oferecem o mesmo repertório. Os repertórios são muito amplos, né? Acho que todos nós temos a experiência, por exemplo, de entrar em contato com diferentes culturas, e a gente pode observar o que isso significa, né? Porque quando de fato entramos em contato com uma cultura diferente da nossa, se estamos abertos o suficiente, essa cultura ela nos indaga, né? E também oferece possibilidades que até então nós desconhecíamos, né? Mas, enfim, que isso eu estou falando muito brevemente, né, da condição humana, mas algo que começou então a se tornar para mim fundamental, é aquilo que então hoje eu chamaria mais ou menos assim, né, já denominaria, que mais e mais foi se tornando para mim fundamental poder investigar, através do método que eu possuía, a situação clínica, investigar aquilo que nós poderíamos denominar das condições originárias do ser humano, ou, né, da investigação dos princípios fundamentais, originários, ontológicos, né, nos quais, né, cada um de nós, a condição humana se assenta e é também atravessada. Por que isto? Né? Então, tudo aquilo que eu vou falar, né, é fruto de uma investigação a partir da situação clínica, por isso esse é o seu limite, daquilo que eu vou falar, né? E uma investigação que implica reconhecer
né, as dimensões originárias ontológicas da condição humana, né? Então, aquilo que eu vou falar dos objetos, da materialidade, é parte então da minha investigação da dimensão ontológica desses elementos para a condição humana. Por que isto? Né? Por que isso se tornou tão fundamental? E aí me parece que também tem muita relação, né, com aquilo que o Tiago está propondo, né, no trabalho que ele está realizando, que é o seguinte: do ponto de vista da história, né, somente a história do mundo ocidental, um dos acontecimentos que se deu a partir da modernidade, né, é que houve uma ruptura fundamental, né, com o estabelecimento da modernidade entre o ser humano e a natureza. Né? Houve uma ruptura fundamental. Uma ruptura fundamental, eu sempre cito um autor russo, né, contemporâneo de Dostoiévski, contemporâneo de Tolstói, né? Sempre cito porque me parece um homem, naquele momento, muito lúcido, que chamava Fyodorov. Né? Fyodorov era uma figura muito peculiar, né? Porque Fyodorov, ele era um bibliotecário, né? Ele era um bibliotecário que o seu trabalho era trabalhar na biblioteca de Moscou, né? E ele guardava os livros e as pessoas chegavam até ele, diferentes pesquisadores da época, literatos, chegavam até ele para pedir livros. Quando a gente vai na biblioteca, você poderia dar o nome de um livro e espero que a pessoa possa encontrar o livro e me oferecer. Isso que ele fazia, aparentemente, né? A verdade é que o Fyodorov foi se revelando, né, à medida que as pessoas visitavam a biblioteca. Ele era uma pessoa que alguém pedia um livro de um determinado tema, ele trazia esse livro e trazia 10, 15, 20 outros livros que a pessoa nunca tinha ouvido falar sobre aquele tema. Era um homem, na verdade, que estava na biblioteca, né, porque tinha um apreço, ele tinha uma vida quase que monástica, só que muito peculiar, né? Era uma vida monástica em que ele reverenciava os livros, né? A sacralidade para ele estava nos livros, né? A revelação estava nos livros, né? Então ele tinha uma vida muito retirada, quase um eremita, só que um eremita dentro da biblioteca, e tinha esta peculiaridade, né? Se sabe que Tolstói, Dostoiévski frequentemente iam à biblioteca para conversar com Fyodorov, né? Para bater um papo, esclarecer alguma questão, né, que estava os perturbando, né? E esse era Fyodorov. E Fyodorov tem alguns textos, né? Alguns textos, e um dos tópicos fundamentais tem discussões muito curiosas, algumas muito polêmicas, mas um dos tópicos fundamentais que o Fyodorov afirmava e reafirmava, às vezes vejo, nós estamos, né, no final do século XIX, né? O que estava acontecendo na Rússia era toda a instabilidade, né, e aquilo que a gente sabe que aquilo que ocasionou, né, toda a questão da revolução, né, Bolchevique, tudo aquilo que se passava. Então, a discussão sobre o problema das classes sociais, da opressão, era um tema fundamental, né? Tanto é que nessa época, o primeiro livro de Dostoiévski tratava exatamente dessas questões, né? Mas o Fyodorov, né, quando ele entrava em contato com essas pessoas, ele dizia o seguinte: bom, é muito sério tudo que está se passando em termos das opressões e da ruptura entre as classes sociais. Isso é muito sério, isto precisa ser ressituado. Mas ele dizia o seguinte: mas o que me preocupa? O que me preocupa não é tanto essa questão da diferenciação entre as classes sociais, porque isso de alguma forma está tematizado, né? Isso está presente na cultura, isso está de alguma forma sendo destinado por aquilo que está acontecendo na cultura. Mas o que me preocupa, diz ele, é que as pessoas não estão tematizando, isso no final do século XIX, né? É o fato, né, de que com o desenvolvimento científico, com o caminho que o ser humano está tomando do ponto de vista intelectual, né,
ele ia usar esse tipo de palavra. Ele dizia assim: o ser humano está perdendo a sua relação de parentesco com o mundo natural. Né? Isso que ele falava. A gente vai ter essa discussão lá na década de 40 sendo retomada por Simone Weil, né? Que vai discutir todo o problema do desenraizamento do ser humano, né? A partir da questão da Revolução Industrial, né? tema que é frequentemente hoje abordado nas ciências sociais, na filosofia, todo o problema do desenraizamento. Agora, o que o Fyodorov apontava era alguma coisa um pouco mais grave do que o desenraizamento. Veja, porque até a maneira como esses dois autores abordam o fenômeno, a maneira como eles nomeiam, né, é distinta. E a maneira como eles nomeiam, né, explicita compreensões, intuições a respeito desse fenômeno que merece ser considerado. Né? Simone Weil, quando fala do desenraizamento presente, né, na vida humana, né, nas indústrias, na fábrica, depois as desenraizamento étnico, ela está fazendo um uso de uma metáfora vegetal, né, para discutir essas questões e assinalando sim que o ser humano ele precisa de raízes, né? Raízes étnicas, raízes éticas, raízes culturais, raízes das mais diferentes formas, a fim de que possa acontecer com o ser humano. Ela usa essa perspectiva, né, da compreensão do ser humano precisando de raízes, uma metáfora vegetal. Muito lúcida, muito importante, né, que proporciona diferentes discussões. Agora, é muito interessante recuperar o que o Fyodorov falava, porque ele trazia essa questão pelo registro do parentesco, né, o que é uma coisa muito interessante, né, porque ele dizia, bom, o ser humano está perdendo a relação de parentesco com o mundo natural. E o que ele está situando? Ele está situando que, na verdade, né, há uma relação, né, com o mundo natural originária no ser humano, em que o mundo natural é minha família. Eu sou filho da natureza. Né? Eu tenho uma relação intrínseca e originária com o mundo natural. Né? E ele afirmava ali, em alguns dos seus textos, ele dizia assim, isto vai ocasionar anos à frente, né, perturbações muito profundas no ser humano, e certamente o ser humano vai passar por situações de grave adoecimento. Né? Quando eu li, né, esses textos do Fyodor, eu falei, puxa vida, né, é o que eu estou vendo, né? É o que as pessoas falam, é o que as crianças me ensinam, né? Porque é uma das coisas que também fez parte do meu percurso, né? É o trabalho com as diferentes idades, né? Eu sempre trabalhei com criança, adolescente, adulto, idosos, né? E as pessoas me falavam da perda dessa relação, né, com o mundo natural, dessa relação de proximidade, né? Dessa relação de parentesco. Né? Então ocorreu, né, de fato, esse tipo de ruptura, né? Uma ruptura que a gente sabe que ocasionou dois fenômenos bastante importantes, né? Do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, com graves consequências para a condição humana, para a subjetividade humana. Primeiro, a objetificação da natureza. Né? A objetificação da natureza. Como parte dessa ruptura, a natureza, né? O ser humano não se sente mais integrado à natureza, a natureza está diante de mim para me servir. Né? Para que eu possa me relacionar com ela, né? Para estudá-la, né? Mas para que eu possa, segundo aspecto fundamental, né? Para que eu possa desenvolver técnicas para dominá-la. Né? Então, a objetificação, né? E o uso da tecnologia como domínio da natureza. Né? E qual é a consequência desse tipo de abordagem? Né? A consequência desse tipo de abordagem é aquilo que a gente vai observar, que mais e mais a experiência do ser humano, né, nesta toada,
ela vai sendo cada vez mais definida pela funcionalidade, né? As coisas são importantes, né? O próprio ser humano é importante pela sua funcionalidade e não, né? Pela sua condição, pela sua personalidade, ou mesmo as coisas, né? Pela sua característica e natureza, né? Então, há uma deterioração, né? Resultante disso tudo que eu estou tentando apresentar, que implicou, sim, esse mundo definido pela funcionalidade, o ser humano definido pela funcionalidade, questão também que muitas vezes eu vi tematizada na situação clínica, onde pessoas me falavam de sofrimento decorrente do fato, né, de que elas tinham sido tratadas desde o princípio pela própria psicologia, pela própria psicanálise, como um conjugado de funcionalidade, sem, né, na verdade, levar em conta, né, as suas disponibilidades mais originais, né, a sua pessoalidade, né, as suas características, né. Então, esse fenômeno, né, que eu estou apontando foi me levando a perceber adoecimentos muito significativos do ser humano decorrente, né, deste mundo definido pela funcionalidade, né. Então, algumas manifestações, né, de novas formas de subjetividade adoecidas, né, levadas, né, à constituição por meio desse tipo de horizonte, né. Esta é, por exemplo, né, em decorrência disso, nós temos, por exemplo, o indivíduo que se sente, né, excessivamente isolado, né, definido só, né, por aquilo que ele pode produzir. Perspectiva, por exemplo, que já aparecia lá no cinema de Chaplin, né, em tempos modernos, né, quando ele começa de alguma forma a dilatar esse tipo de situação, né, através, né, do cinema, e isso vai ocorrendo, né, e a gente vai observando aquilo que a psicologia, a psicanálise vai começar a denominar, né, como o aparecimento de modos de ser denominados, né, psicopatologicamente, de falsos selves, personalidades simulacros, que são personalidades sem interioridade. Personalidades simulacros são pessoas que estão organizadas como bidimensionalidade sem interioridade, como se sua personalidade fosse um cenário, né, sem espessura de pessoalidade. Ou nós vamos ter nomes também, como aparece, personalidade como ser, né? Como ser, porque a pessoa, isso eu vi inúmeras vezes, né? Indivíduos que se descrevem como imitando aquilo que supostamente eles deveriam ser, né? Sem ser, na verdade, visitados pela sua interioridade, por aquilo que acontece, né, em si mesmo, né? Criando, né, personalidades que funcionam como máscaras, né? Ou ainda, né, nomes como, né, personalidade normótica. O que são personalidades normóticas, né? As personalidades normóticas vocês têm apresentado pelo mundo, tanto científico quanto mediático, né, determinadas características supostas do que seria a normalidade do ser humano, né, e você tem pessoas que se organizam para, né, se parecerem normais, né? Então são vários problemas, né, com a perda dessa dimensão originária, que foi levando essa multiplicidade que eu estou apresentando para vocês, né, brevemente, do falseamento da condição humana, da perda da espessura, da pessoalidade, da hipertrofia do indivíduo, né, da perda do sentido de comunidade, né, e da perda, né, coisas que a gente está testemunhando, lamentavelmente, e a perda, decorrência disso tudo, do ethos, né, com a aparição da perda do ethos com uma fragmentação da ética, muito presente no mundo contemporâneo, né. Tudo isso, então, leva, né, a situações, a sofrimentos complicados, porque pessoas que vivem esse tipo de experiência, né, vivem a vida como uma experiência de sem sentido, né,
vivem a vida como uma experiência de tédio, né? E aí se pergunta, né? Você vai começar a perguntar por que tanto suicídio, né? É decorrente disso, né? A pessoa busca o suicídio como uma forma de ter algum gesto verdadeiro, né? Então a situação é mais ou menos dessa ordem, né? E diante disso tudo, né, com a perda dessa relação, né, que Fyodorov já anunciava lá, né, meados do século XIX, final do século XIX, né, com essa ruptura, né, essa perda da relação originária, essa perda da comunidade, se perde o sentido de comunidade com o outro, na medida que a minha experiência de comunidade com o mundo natural foi perdida. Aqui, esse é o início. Aqui começa o esgarçamento da perda do sentido de comunidade, dizia ele, né? E também, né, na situação clínica foi se afirmando e reafirmando a importância, né, da recuperação, né, dessas relações com o mundo natural, com a materialidade, com a coisa, como um modo de recuperar essa relação de aparentamento, né, originária, fundamental da condição humana, né? Então, há inúmeras situações em que a gente vai poder testemunhar o que significa de repente, né? Eu lembro de um garoto, né, que tinha 14 anos, né? 14 anos e vivia uma situação sociocultural complicada, muito determinada por essas questões que eu estou apresentando para vocês. Menino que tinha 14 anos, né, eu diria o seguinte, ele era uma família que tinha poderes aquisitivos, mas menino, era um órfão, né? Ele era um órfão, vivia numa casa luxuosa, mas ele era um sem-teto, né? Menino, né? E eu me recordo que certa vez ele chegou para mim e disse assim: Gilberto, você me ajuda a fazer alguma coisa? Alguma coisa? Eu falei, o quê? Ele falou, alguma coisa. Ele falou assim, talvez a gente pudesse fazer alguma coisa, ele fez assim, com palito de sorvete. Vamos lá. Né? Vamos lá. Né? Começamos a coletar palito de sorvete, né? E com palito de sorvete, colando um a um, ele fez um abajur, né? Um abajur. Do abajur ele pediu para que a gente pudesse fazer a instalação elétrica do abajur, né? Ficou muito feliz e quando ele terminou, pôs o abajur na tomada, a luz acendia, né? Ele disse assim, você não tem ideia, né, o que isso significa para mim. Você não tem ideia. Ele falou assim, eu nunca tive a experiência de fazer alguma coisa. Nunca ele teve a experiência de pegar exatamente o mundo fornecido e poder criar uma transformação. A sensação dele era de uma impotência em ser, né, o que ele tinha. Ele tinha os objetos oferecidos, por isso que eu digo, né? Ele era menino, né, a infância dele, uma família, né, abastada e que dava os brinquedos para ele, né? Mas era, na verdade, sem a possibilidade de nenhum tipo de experiência que ele pudesse reconhecer a relação dele com o mundo que implicasse algum tipo de transformação, que implicasse a inscrição de si mesmo, e coisas desse tipo, né? Então, pouco a pouco, foi possível ir recuperando, né? Isso que eu estou chamando de uma investigação do originário, da relação mais fundamental do ser humano, né, com a materialidade, com as coisas, com a sua corporeidade, com o mundo, né? E é nessa perspectiva que, por exemplo, trabalhos como esse, né, que o Tiago está oferecendo, me parece que é um tipo de trabalho que entra nesta possibilidade de recuperar o originário, que tem, do meu ponto de vista, uma importância terapêutica, mas não psicológica, terapêutica do ser, né? Da possibilidade de ser.
Bom, esse é o meu preâmbulo, um pouco situando de onde eu falo. Desculpa o preâmbulo longo, mas é para ficar claro, né, do que é, porque que essas questões são importantes, né, que eu acho que elas precisam ser tematizadas, problematizadas. Um dos aspectos, então, significativos, né, é a gente poder reconhecer, né, qual é a relação do ser humano com a natureza originária, eu estou falando, né, a relação originária, a relação com a natureza, com aquilo que o mundo, né, o mundo nos oferece. Quando se observa, né, uma criança e a sua relação com a materialidade do mundo, né, um dos aspectos fundamentais, né, é que a gente vai observar que nesse registro mais originário, né, um dos aspectos fundamentais é que as experiências mais básicas, né, do ser humano com a materialidade, é esta possibilidade que a criança, né, ou qualquer um de nós que se faz criança em um determinado momento, né, a gente sempre revisita, graças a Deus, né, esta possibilidade de poder viver, né, a materialidade como continuidade de si. Né? Se a gente observa, por exemplo, o apreço da criança, né, pelos elementos, né? A criança ela tem um apreço pelos elementos, né? Algo que, por exemplo, está presente na própria maneira como ela vai se constituir, na própria maneira como a sua corporeidade acontece. Né? Parte, né, do nosso conhecimento, da nossa experiência. Isso a criança também apresenta, muitas vezes, simbolicamente, na situação clínica. Bom, veja que a relação da criança, né, quando ela está já na própria situação fetal, né, a criança está mergulhada em fluidos, em elementos de viscosidades, né, ela está contida, né, no ventre materno, em todo um meio, sim, sensível, fundamental, né, para sua sobrevivência e para o seu bem-estar. Né? Quantas vezes, por exemplo, é parte da situação clínica? Existe um psicanalista que, ele, tratando de um paciente, né, que vivia algo disso que eu estava mencionando, como, né, as perdas do sentido de si no mundo contemporâneo, né? Esse analista viu, né, o seu paciente deitado de cócoras no seu divã, né, em grande agonia, né, e ele olhando, ele disse assim: eu estou vendo o seu sofrimento. Eu estou vendo o seu sofrimento, mas ao ver o seu sofrimento, eu reconheço, né, que falta, né, um abraço ao redor do seu corpo. Né? Falta elementos ao redor do seu corpo. Né? Olhando você, é como se você fosse, nesse momento, né, um bebê sem placenta, um bebê sem abraço, né, sem essa possibilidade, né, de ser envolvido por algo. O paciente responde, né, você reconhecer isso equivale ao abraço que eu preciso. Né? É parte, então, né, a partir do momento que uma criança nasce, a gente vai perceber, né, que ela vai dar continuidade às experiências com a sua sensibilidade, né, que estava presente já no ventre materno, né, e isso se estende para a relação com aquilo que ela encontra no meio. A gente vai observar, por exemplo, que um bebê muito pequeno, ele precisa do calor, ele precisa da textura, né? Ele precisa da sonoridade que o envolve, né? Ele precisa de todos esses elementos, né, ao redor dele, que permite ele subsistir, que permite ele ter uma experiência até de continuidade de si, né? E que permite, então, que ele possa, pouco a pouco, né,
ter até mesmo a experiência da sua corporeidade, né? Uma das coisas a gente imagina, né? Também, não só porque nós perdemos o contato muitas vezes com essas experiências mais fundamentais, né? Nosso mundo adulto, né? Mas também, até pelo fato de que nós tendemos a olhar situações de uma maneira excessivamente objetificada, a gente acredita que o bebê nasce com o corpo pronto, né? Tá lá, estou vendo que ele está inteirinho, né? Tem bracinho, tem perninha, e eu olho que ele tem um corpo pronto. Não tem corpo pronto, né? O bebê não tem a possibilidade de sentir a sua corporeidade como própria. É só pouco a pouco, né? Pela interação intercorpórea do bebê com o corpo da mãe, com os elementos que o circundam, né? Todas as facetas que banham o seu corpo em sensações, é que vai ofertar a ele a possibilidade de ter a experiência de morar na sua corporeidade, né? Então, se a gente observa, né, a criança, o desenvolvimento da criança, ela precisa desse entorno sensorial, ela precisa desse envelope, né, estético, com as diferentes manifestações estéticas, né? Por isso que a gente pode até afirmar, o Tiago citou um dos meus livros aí, eu penso sim, né, isso é uma convicção que eu tenho, né, a partir da clínica, eu penso sim que a disposição mais originária do ser humano é estética, né? Não é a palavra, é a estética. O ser humano, ele se abre pela experiência estética, ele se encarna pela experiência estética, né? A estética é o solo originário da condição humana, né? E por ser o solo originário da condição humana, uma das coisas que acontece, quer nós tenhamos consciência disso, quer não, nós somos continuamente afetados pelos campos estéticos que atravessam a nossa vida, né? Quer a gente tenha consciência ou não, né? Então a disponibilidade mais originária do ser humano é a estética, né? E ele tem essa necessidade de viver, né, desde o princípio, banhado por essas diferentes manifestações estéticas.